estás entre nós e nos falará a tua vida. Aleluia, aleluia, convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vida do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs no Senhor, começamos em toda a igreja o tempo do Advento. Tempo esse que nos prepara para bem celebrarmos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, esse primeiro domingo do Advento também é o ano novo, porque nós começamos um novo ano litúrgico a partir de hoje. A partir de agora, nós vamos a cada domingo meditar no Evangelho de Mateus, e esse ano litúrgico é chamado pela Igreja como ano A, justamente porque nós meditaremos e ouviremos o Evangelho de Mateus a cada domingo. E nesse primeiro domingo do Advento, nós estamos meditando o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. E nós percebemos Jesus contando para as pessoas que estavam ouvindo sobre o que aconteceu na época de Noé. Nós sabemos que Noé foi escolhido por Deus para construir uma arca e nesta arca salvar o povo do dilúvio. Só que quando Noé começou a obra de Deus, muitos zombavam, caçoavam dele, falavam que ele estava louco, e Noé sempre chamando a atenção para a conversão, chamando para que o povo ali da sua época voltasse o seu olhar para Deus. E Jesus descreve que as pessoas ali da época de Noé, o que faziam? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamentos.
Ou seja, enquanto Noé pedia para olhar para o céu, o povo olhava para baixo, da barriga para os apêndices abaixo. Por quê? Porque estava preso naquilo que é o básico, o essencial da vida, e não procurava o crescimento, não procurava estar perto de Deus, viver com Deus. E aí, não escutando o apelo de Noé, que naquele momento estava sendo a voz de Deus, veio dilúvio, matou todo mundo, só 8 pessoas entraram na arca e se salvaram, e um casal de cada animal. E aí, se nós prestamos atenção na liturgia da palavra, a leitura segunda de hoje, Paulo escreve a comunidade de Romanos. E aí, quando Paulo escreve a comunidade de Romanos, ele começa na leitura dizendo assim: com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. E aí, lá no versículo 13, Paulo diz assim: procedamos honestamente como em pleno dia, nada de glutonerias, ou seja, comer demais, bebedeiras, nem de orgias sexuais, imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Séculos e séculos depois de Noé, surge Paulo. E Paulo também aponta as mesmas atitudes do povo. E justamente são essas atitudes que afastam da salvação, que afastam do caminho da fé. É interessante nós percebermos que de Noé, Paulo e nós, qual é a diferença, gente? Nenhuma. A única coisa é que nós somos um pouquinho mais moderninhos, só isso. Não há diferença. Por quê? Porque nós estamos voltados para glutonerias, para as bebedeiras, para orgias sexuais e imoralidades, e para as rivalidades e brigas. Basta nós olharmos para a humanidade, nós vamos perceber que hoje muitos estão doentes por causa da obesidade mórbida, estão comendo demais. Percebe como a gente come porcariada o dia inteiro, e aí isso vai causando sérios problemas de saúde. Outra realidade, a questão da bebedeira. Quantas vezes a bebedeira está estragando casamentos, causando acidentes, brigas entre as pessoas, difamações, tudo por causa da bebedeira. E aí o que acontece? Tem pessoas que estão vivendo a sua vida como se fosse uma cobra de laboratório, fica o dia inteiro no álcool, fica bebendo o dia inteiro, fica na bebida o tempo inteiro. E tem uns que começam na sexta-feira e só vai parar na segunda-feira de manhã para ir trabalhar. A pessoa está curtida no álcool. E aí nós vamos percebendo que essa situação vai fazendo com que aconteça coisas que não são agradáveis a Deus, que não são atitudes que o Senhor espera de nós. E aí vem a pior situação: as orgias sexuais e as imoralidades. Quando Noé falava ao povo, casavam-se e davam-se em casamento, é justamente o que diz respeito às relações sexuais. E se nós olharmos para a nossa realidade hoje, nós vamos perceber que a pornografia está na palma das nossas mãos.
Basta fazer uma varredura do nosso celular que nós vamos achar conversas indecentes, troca de figurinhas indecentes, visita a sites pornográficos, grupos de WhatsApp que é pornografia o tempo inteiro. E sem contar que hoje a internet parece uma vitrine de açougue, é exposição de carne para tudo quanto é lado. E aí nós percebemos que isso está afetando as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, até idoso está mandando foto pelado um com o outro. Por quê? Porque está perdido nessa situação. São paixões desordenadas que vão acontecendo na nossa vida. E a liturgia da palavra está falando para nós o que? É pecado comer, é pecado beber, é pecado ter relação sexual. A palavra de Deus não falou isso. A palavra de Deus nos diz que é preciso achar o ponto de equilíbrio na nossa vida. Por quê? Porque se nós não comermos, nós vamos morrer de fome. Então é necessário comer. Precisamos comer. Não uma lasanha de 3 em 3 horas, mas precisamos comer para sobreviver. Alimentos saudáveis, alimentos que vão fortalecer a nossa vida. Segunda coisa, a questão da bebedeira. Não é pecado beber um bom vinho, tomar uma cerveja, não uma dúzia, não uma caixa, uma cerveja não é pecado. O que passa disso já é procedência do maligno. Uma não tem problema, é até bom e justo. Os médicos, os cardiologistas falam que um cálicezinho de vinho é bom a gente tomar, que faz bem pro coração. Mas não é beber tudo de bebida que existe no mundo, porque aí vai ser uma paixão desordenada. E para nós, gente, a dimensão sexual, o que a igreja nos fala sobre o sexo? O que a igreja nos diz? Vamos lá, gente. Hein? Nossa Senhora, hein? Vocês não frequentaram esse encontro da catequese? O que a igreja nos diz sobre o sexo, gente? Quando que deve acontecer o sexo na vida do ser humano? Oi? Dentro do casamento, na vida matrimonial. Por quê? Porque o sexo tem a finalidade do que é o matrimônio. Quais são as duas finalidades do matrimônio? Unitiva e procriativa. Ou seja, unir o homem e a mulher e procriar, ter filhos. O que passa disso não é o que agrada a Deus, não é o que realmente vem do plano de Deus. Portanto, a sexualidade desregrada, desenfreada, o sexo antes do casamento, uma vida totalmente voltada para a pornografia e para a prática da masturbação. O que acontece? É uma prática de paixão desordenada, desequilíbrio da vida da pessoa. E aí nós temos que fazer o quê? A liturgia da palavra hoje se resume em uma palavra: vigiar. Sermos vigilantes diante dessa prática, para estarmos preparados, para que não aconteça conosco aquilo que aconteceu com o povo do dilúvio, para que não aconteça com tantas pessoas ao longo da história da humanidade que não deram ouvidos à palavra de Deus. E aí Deus está sempre preocupado conosco, porque Deus suscitou Noé, Deus suscitou Paulo, e hoje Deus suscita para nós o tempo do advento, para
para nós mudarmos a nossa vida, para nós não vivermos nas práticas desordenadas da nossa existência. Por quê? Tudo isso implica na nossa salvação, implica no nosso encontro com Deus. Pergunto a vocês: vocês sabem que dia que vocês vão morrer? Sim ou não? Não. Vocês sabem o dia que Cristo virá pela segunda vez? Sim ou não? Não. Nós não sabemos. E justamente pelo fato de não saber quando Cristo virá ou quando nós vamos morrer, porque a nossa vida é em função dessas duas realidades, nós precisamos então estar vigilantes e preparados para o nosso encontro com o Senhor, para a nossa vivência com o Senhor. Por isso que Jesus, na segunda parte do Evangelho, fala da questão do arrebatamento. Questão essa que tantas vezes é mal interpretada e ensinada errado. Mas o que é o arrebatamento? Quando Cristo vier, ou quando nós formos chamados por Deus pela nossa morte, se nós estivermos com a nossa consciência tranquila perante Deus, perante nós e perante o nosso próximo, nós seremos arrebatados, nós seremos elevados por Deus na glória do céu. Agora, se nós estivermos com a nossa consciência pesada, se nós estivermos em situação de pecado, o que vai acontecer? Nós vamos ficar para trás. Um será levado e o outro será deixado. Como eu vou ser levado? Se eu estiver com a minha consciência em paz com Deus, comigo, com o meu próximo. É dessa forma que nós vamos ser elevados por Deus à glória dos céus. E é isso que nós temos que cultivar na nossa vida. Como estar em paz nas três dimensões. Noé, com 8 pessoas e mais um casal de cada animal, entrou na arca e se salvaram. Nós temos que entrar na nossa barca, que é a igreja, a barca da nossa salvação, para nós rezarmos, para nós confessarmos, para nós buscarmos a graça, o amor, a misericórdia de Deus, e assim nós sermos salvos. E lembrando, como nós não sabemos o dia nem a hora em que vamos morrer, e que o Senhor virá pela segunda vez, não vai haver tempo para eu me converter no finalzinho, não haverá tempo para eu me converter depois que eu estiver diante de Deus no paraíso, na porta do paraíso para ser julgado. Não é ali que vai acontecer a conversão. A conversão é agora, neste momento. Por isso que é preciso nos segurarmos na graça de Deus, entrarmos na barca de Jesus para sermos salvos, para nós estarmos na eternidade. E é fato nós largarmos essas práticas desordenadas que nós vamos colocando na nossa vida. Quando nós vencemos tudo isso, pode ter certeza que nós entraremos no céu com o Senhor para a vida eterna.